outras forças políticas atuantes na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Foi fundada em 1994. É ideologicamente uma força política de tendência centro-esquerda, portanto, concorreu algumas vezes às eleições em São Tomé e Príncipe, almejando naturalmente ter representação parlamentar. Os grandes objetivos para qual o Partido Trabalhista Santomense concorre a estas eleições previstas para o dia 12 de outubro deste ano prende-se sobretudo com o desejo de estar representado, portanto, na Assembleia Nacional. Nós concorremos a estas eleições tanto para as autarquias como para as legislativas, neste caso para a eleição de deputados à Assembleia Nacional. Concorremos também nas autarquias. Não concorre à regional do Príncipe? Concorremos às autarquias e também às regionais, e obrigado por me ter recordado. Concorremos também para as regionais e as autarquias. Bom, como compreenderá, as autarquias e as regionais têm a importância específica, não é? Que é o poder próximo, portanto, dos cidadãos. É um poder mais próximo dos cidadãos. Mas permita-me que vos fale da grande importância que nós damos, portanto, ao poder legislativo para o qual concorremos e estamos afincadamente nessas eleições para muito sinceramente conseguirmos desta vez eleger deputados à Assembleia Nacional. Estamos convencidos que vamos eleger deputados à Assembleia Nacional. Pretendemos estar na Assembleia Nacional porque entendemos que a governação no país é uma constatação que qualquer cidadão atento faz, normalmente, que a governação não tem sido a melhor e não podia ser melhor. Não podia ser melhor, no nosso ponto de vista, na medida que a boa governação passa fundamentalmente pela existência de boas leis. Leis mais justas. Quando as leis não são justas, elas promovem a má governação, naturalmente e forçosamente. Porque as legislações, digamos, são o guião do governante. Se esse guião aponta o governante para o mau caminho, naturalmente que a governação não seria outra coisa senão nós já desaire que tem havido. Obrigada, Anacleto Lourenço. Voltaremos a falar um pouco mais sobre as propostas do seu partido para as próximas eleições. Olívio Diogo, como avalia esta campanha eleitoral? No seu entender, como é que tem decorrido a campanha eleitoral para as eleições de 12 de outubro próximo? Bom, obrigado, Tamara. Obrigado, Andy Life, por me dar esta oportunidade de partilhar convosco aquilo que é a minha percepção da campanha eleitoral. Bom, é preciso dizer que, em primeiro lugar, tenho que salvaguardar que até este momento temos assistido àquilo que é a paz que, como eu disse num dos artigos que eu publiquei, que está na essência das eleições até este momento, aquilo que é a paz. Bom, o que diz respeito à campanha propriamente dita, eu dividiria a campanha em dois aspectos essenciais. O primeiro é o aspecto de que ela levou um tempo, que eu diria, se calhar, titubeante, levou algum tempo a atingir a sua velocidade, por dizer, onde os partidos vão expor, vão esgrimir os seus argumentos para convencer os eleitores a votarem neles. Quanto a este primeiro aspecto, eu creio que já foi ultrapassado. Hoje a campanha já está na sua velocidade normal, cruzeira, como costumo dizer. E, por outro lado, eu dividiria aquilo que são as propostas, os programas e aquilo que cada partido político pretende. Sobre este assunto, alguns convidados nossos afirmaram que
pelo menos no início da campanha eleitoral, havia uma ausência de propostas. É apologista desta ideia? É natural, é natural. E como é que avalia isso? Isto é uma coisa que surpreendeu-me muito, porque, a princípio, os partidos políticos não apresentavam propostas. Também é verdade que só começaram a fazer quando foram convidados a fazer. Eu sei de antemão que a TVS teve, por exemplo, muitas dificuldades em obter a tempo, das conversas que tive no bastidor da TVS, em obter a tempo as propostas eleitorais de cada partido político. Isto, para mim, me surpreendeu porque naturalmente, um partido político que almeja atingir o poder, né, que é o objetivo de qualquer partido político, surpreendeu-me o facto de terem dificuldade em apresentar a sua proposta. Bom, também é verdade que pronto, pode ser que as outras situações podem estar a prejudicar que eles tivessem a dificuldade em apresentar as suas propostas. Falando da campanha, é preciso que nós dizer que nós temos assistido os tempos de antenas dos partidos políticos para as autarquias e também para legislativas. Eu estou convencido de que tem faltado debates de ideias mais concretas. Não assisti todos os debates, mas aqueles que eu assisti, tem faltado debate de ideias, porque é preciso que os partidos políticos se sentem e comecem a discutir por pontos. Não sei também se é por causa da forma como os jornalistas tinham conduzido as questões. Nós precisávamos saber como é que os partidos políticos pretendem fazer nos domínios da educação, da saúde e tudo isso. Não, e tem sentido falta desta resposta? Isso não tem acontecido nos debates? Não tem acontecido nos debates porque os partidos políticos estão lá, talvez porque estão também diante dos outros partidos e sentem-se na iminência de atacar e ser atacado, talvez possa contribuir isso. Mas o outro aspecto que é importante dizer nessa campanha é que nós temos uma campanha em que nós temos uma presença de 12 deputados, né? 12 partidos, queria eu dizer. Que o xadrez político neste momento é um xadrez que é interessante ver como é, porque as eleições são como qualquer corrida de fundo. Vai-se começar com uma enchente e depois, conforme vamos atingindo a meta, vai-se definindo as posições. Eu creio que neste momento temos ainda algumas dificuldades para definir as posições, mas eu estou convencido que no final desta semana eu já se começa a ver realmente qual é a tendência, porque a população santomense, por mais que se diga, elas têm adquirido alguma maturidade. É preciso dizer também que o fenômeno do banho, no começo da campanha, eu, como vivo totalmente interagido com as pessoas, ao fenômeno do banho, ao princípio da campanha, as pessoas sentiam falta, diziam que desta vez não havia banho, que precisavam de banho, e era importante se conseguisse realmente manter esta máxima, chegar até o fim da campanha sem que houvesse banho. Okay. Eu estou convencido que é impossível, né? Porque os partidos já estão a ativar esse processo de banho. Ok. Nós já voltamos a falar sobre esse aspecto, sobre o fenômeno banho, mas já que mencionou sobre as propostas, Anacleto Rolim, o PTS apresentou o seu manifesto político para estas campanhas eleitorais. Apresentou quais são as propostas do PTS para solucionar os problemas mais gritantes da população santomense? Repara que, em princípio, o PTS não concorre a essas eleições, digamos, com a pretensão de vencer essas eleições, porque o PTS age de forma honesta, politicamente falando. O PTS, como um partido sem representação parlamentar, o seu maior sonho é passar a ter uma representação parlamentar. Logo, digamos, propostas relativamente à governação como tal, portanto, não faz parte da agenda política do PTS, pelo menos para essas eleições. Faz parte, sim, e consta da agenda política do PTS, e aí sim apresentamos um manifesto neste sentido. Está na posse, por acaso, da TVS
uma cópia, portanto, deste manifesto, que tem a ver, naturalmente, com aquilo que propusemos ser o nosso desempenho como parlamentar. Ok. Vislumbrando conseguir representação parlamentar, quais são então as áreas em que o PTS irá ser mais incisivo, em que pretende fazer propostas, criar propostas de leis para mudar o estado de coisas? Quais são as áreas que o PTS elegeu como prioritárias? Bom, desde logo, para nós, a revisão da lei eleitoral, sobretudo no capítulo da distribuição de mandatos por distritos eleitorais santomense, é um imperativo inadiável. Portanto, na nossa agenda é um imperativo inadiável, na medida que nós queremos que se façam eleições verdadeiramente livres e justas em Santo Tomé e Príncipe. E neste momento não se pode garantir que as eleições serão verdadeiramente livres e justas em Santo Tomé e Príncipe. Cito um exemplo claro. Cito um exemplo claro. Tamara é eleitora no Distrito de Água Grande. Provavelmente não sabia, não se apercebeu que o seu voto é menos expressivo que o voto do cidadão que reside, por exemplo, em Caué, no Distrito de Caué. Porquê? Porque para eleger deputado no Distrito de Água Grande, precisaríamos de mais de 1.000, quase 2.000 votos para eleger um deputado. O mesmo deputado, a mesma Assembleia Nacional, é eleito, por exemplo, no Distrito de Caué, com apenas 500, 600 votos. Logo, significa dizer que o voto em Caué é mais expressivo, logo há uma discriminação aos que residem no Distrito de Água Grande. E qual seria a solução para mudar, para inverter eu dizia que tomei isso como exemplo daquilo que seria o nosso exercício parlamentar no sentido de, equilibrar e cingir essa legislação ao próprio princípio constitucional, o princípio de igualdade de direito. Portanto, se eu sou eleitor em Água Grande, tenho que ter o mesmo direito que tem o eleitor, portanto, em Caué, no Príncipe e por aí fora. Não é? Portanto, este é um dos exemplos. Depois nós temos uma constelação de legislações que promovem muita exclusão social, promovem marginalização inclusive. Portanto, entendemos que se formos eleitos naturalmente parlamentares, propomos, portanto, a revisão dessas legislações de modo a adequá-las na promoção, numa perspectiva da promoção da igualdade. Ok, obrigada, Anacleto Rolim. Para honrar os nossos compromissos comerciais, vamos para um breve intervalo e voltamos já em conversa com Anacleto Rolim e Olívio Diogo. Até já. Especial Eleições 2014 e lembramos que pode participar enviando as suas questões, os seus comentários para os nossos convidados, Anacleto Rolim, presidente do PTS, e Olívio Diogo, comentador político, que faz uma análise sobre a atuação dos partidos nesta campanha rumo às eleições de 12 de outubro. Anacleto Rolim falava sobre as propostas que o seu partido pretende levar, né, ao parlamento, falou da questão da revisão da lei eleitoral. Que outra proposta pretende levar, o PTS pretende levar ao parlamento, caso consiga assentos? Bom, compreenderá que se nós conseguirmos representação parlamentar, nós propomos, de facto, promover um círculo de reforma da legislação, naturalmente em colaboração com os demais partidos que estiverem representados na Assembleia Nacional. Bom, isto para nós é condição sine qua non, porque há, de facto, de algum tempo a esta parte nós deparamos com muitos bloqueios à governação.
E no entender do PTS, este bloqueio está na legislação? Este bloqueio está justamente na legislação. Desde a nossa própria Constituição. Desde a nossa própria Constituição, que continua a ser conflituosa. E N legislações neste nosso país são, digamos, fonte de conflitos. Conflitos permanentes, fonte da promoção da desigualdade social. Portanto, nós queremos estar na Assembleia Nacional justamente para fazer a história. A história que os outros recusaram fazer ao longo destes anos todos. Não é? Ok. Olívio Diogo, falávamos há bocado sobre o fenômeno banho. Qual é o ganho para estas eleições que o fenômeno banho esteja, de facto, longe da realidade? Acredita que se poderá chegar até o fim das eleições sem que o fenômeno banho aconteça? Bom, como é que sente? Falou sobre a conversa que tem com as pessoas. Como é que sente que as pessoas esperam? Não, é preciso dizer claramente que é uma falsa questão dizer que não há banho. Eu acho que isto é uma falsa questão. Eu creio que os políticos aprovaram uma lei que sabem perfeitamente que não vão cumprir. O processo do fenômeno banho, ele existe e ele continua nestas eleições. Não é? O que eu disse é que houve um retardecer do fenômeno banho, levou algum tempo em aparecer, mas ele existe e nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer aqui que ele não existe, porque os partidos políticos, é preciso dizer claramente aos partidos políticos, que eles instituíram este processo do banho e eles não vivem, os partidos políticos, em Santo Tomé e Príncipe, não todos, né? Estou a falar sobre aqueles partidos políticos com maior poder econômico, sabem perfeitamente bem que não vivem, não têm audiência, não têm o auditório, se não tiverem o fenômeno do banho. Na sua opinião, o que continua a sustentar o fenômeno banho? O que continua a sustentar? É a fraca capacidade, o poder, a pobreza, digamos assim, a falta de recursos da população? Não, isso não está muito longe de dizer que é falta de recursos da população. É que o fenômeno do banho, ele está incrustado na nossa sociedade, de tal forma que os políticos têm dificuldades. A razão única de ser do banho são os partidos políticos. Ou seja, eles não conseguem argumentar com o eleitorado. Não conseguem argumentar com o eleitorado. O banho vem substituir o argumento, a falta de proposta, a ausência de proposta. A falta de proposta, a inércia que eles têm de desenvolver a atividade, faz com que eles continuem a desenvolver o fenômeno do banho. E pronto, e eles, neste sentido, os partidos que não têm o recurso para garantir o banho, para garantir aqueles brindes que os outros partidos têm, ficam numa situação de desvantagem. Daí que os partidos sabem que, muitos partidos, eu vi muitos partidos invocando que desta vez não haveria banho. O banho na nossa lei, isto é um aspecto que depois gostaria de ver aqui com aquilo que dizia o Anacleto Rolim, é que a lei existe, é punida, mas a aplicação disto na prática... Então isso significa, se como sublinhou, o banho, digamos, o fenômeno como tal diminuiu, mas que continua a acontecer, isso significa que a lei não está a ser devidamente implementada. Isto é uma verdade que nós todos aqui em Santo Tomé sabemos que a lei contra o banho não está a ser devida, não está sendo aplicada e ela nunca não será aplicada tão já. E quem deve ser responsabilizado neste caso? Quem deve ser responsabilizado pela não aplicação da lei? Eu acho que são as instituições competentes, né? São instituições competentes, porque, bom, repare, quando eu discutia a questão do banho com um político e ele dizia-me que não, bom, se eu for apanhado, por exemplo, a dar umas cervejas, ele diz que ele está cá porque ele diz que não há fundamentos que concorrem para a aplicação de punição em relação àqueles que fazem. Anacleto Rolim, para um partido como o PTS, qual é o impacto do fenômeno banho? Ou seja, os outros partidos maiores têm, digamos, esse poder financeiro para, de certa forma, influenciar
não é, o eleitorado. Sim. Qual é o impacto disso para os partidos menores, como é o caso do PTS? Para partidos como o caso do Partido Trabalhista Santomense, é partida, nós somos vítimas desta corrupção eleitoral ativa nos nossos processos eleitorais. E foi por isso que o PTS, ainda em 2002, promoveu uma primeira manifestação pública contra o fenómeno Benha nas eleições em São Tomé e Príncipe. Estava o Olívio a dizer que, quando questionado, por que não se aplica a legislação de combate ao fenómeno Benha. Na sua opinião, a que se deve esta falta de aplicação da lei? Porque falta complementar essa lei com a existência de uma autoridade que iria, de facto, executar as nossas queixas. Neste momento, a autoridade é que nós deveríamos, eventualmente, no quadro dessa legislação, recorrer seria a Comissão Eleitoral, mas Comissão Eleitoral, como todos sabem, neste momento, eu nem chamo a Comissão Eleitoral Nacional, eu não a chamo, porque ela não é a Comissão Eleitoral Nacional. Porque o que o leva a fazer esta porque ela é a Comissão Eleitoral de 4 partidos políticos. Esta é a grande verdade. Comissão Eleitoral de 4 partidos políticos. E não uma Comissão Eleitoral Nacional. Ela já foi uma Comissão Eleitoral Nacional. E quais são os partidos políticos? Porque ela aglutinava todos os partidos políticos. Os 4 partidos políticos com representação atualmente na Assembleia entenderam no direito de subtrair um direito adquirido de todas as outras forças políticas para estarem representados na Assembleia Nacional. É por isso que nós propomos sermos eleitos para estarmos na Assembleia Nacional, para invertermos esta onda de malefícios que existe na Assembleia Nacional. E, na sua opinião, qual pode ser o impacto, né, deste facto que falou que não existe uma comissão eleitoral nacional, que existe uma comissão de 4 partidos? Qual é o impacto disto nas eleições? E o Olívio Diogo também poderá responder isso depois. O impacto disto nas eleições, a partida, vou lhe dizer com toda honestidade que os próprios resultados eleitorais podem ficar até de alguma forma comprometidos, realmente devido a essa composição da própria Comissão Eleitoral Nacional. Eu cito-lhe um exemplo. Mesmo nesse processo de organização da candidatura, nós não tínhamos comunicação com a Comissão Eleitoral Nacional. Porque cada membro que compõe a Comissão Eleitoral Nacional tinha comunicação com seus respectivos partidos políticos. Okay. Isso dificultou bastante os nossos trabalhos, porque nós tínhamos que dirigir a Comissão Eleitoral Nacional, quando no passado os nossos representantes traziam-nos as documentações e as informações. Portanto, e tantas outras anomalias que constatamos. Que apreciação tem sobre esta matéria? Eu creio que eu estou de acordo com a Ana Clara Torolim, da forma como, quando diz que realmente isto é a Comissão Eleitoral de 4 partidos. Mas eu só não estou de acordo com a forma como se ultrapassaria o problema. No meu entender, está na altura de se criar uma comissão eleitoral que não seja formada por indicações partidárias. Exatamente. Isto é que eleita, por quê? Porque tinha que se calar uma comissão eleitoral. Já vi o presidente da comissão eleitoral também falar sobre isso, mas tinha que ser uma comissão eleitoral em que trabalhe pessoas independentemente de partidos que funcionassem. Porque realmente eles ficam em desvantagem, porque ele não tem representatividade na comissão eleitoral, daí que as informações não chegam. Eu creio que para que se tornasse a comissão eleitoral mais séria e funcional, era preciso que se encontrasse uma comissão eleitoral com indivíduos que não tivessem vínculos com o partido político, e que os indivíduos que entrassem para a comissão eleitoral por um processo de candidatura, de seleção com critérios sérios, em que as pessoas estariam ali dispostas única e exclusivamente para servir Santo Tomé e Príncipe, servir
os eleitores, e não esta comissão que é indigitada pelos partidos políticos, que realmente compromete e põe sempre em causa a seriedade daquilo que são os processos. Nesses processos eu estou de acordo. Ok. Nós já retomamos a nossa conversa. Vamos agora conferir também uma notícia da atualidade informativa que diz respeito, desta vez sim, às eleições. Os técnicos e engenheiros de som de nacionalidade portuguesa e romena que estão a trabalhar na campanha eleitoral do Partido Ação Democrática Independente foram notificados a comparecer hoje no Serviço de Imigração e Fronteiras. Carlos Stock, advogado destes indivíduos, afirmou que a informação recebida foi de que nesta época eleitoral o governo não consegue garantir a segurança destes indivíduos no país. Os técnicos de som que estão a trabalhar no comício do Partido Ação Democrática Independente, ADI, foram notificados ontem, 30 de setembro, para comparecerem na manhã de hoje no Serviço de Imigração e Fronteira. Neste sentido, viemos aqui falar com o Sr. Carlos Stock para saber qual o motivo dessa notificação. Bom dia, doutor. Bom dia. É assim, os senhores de som foram notificados ontem, terça-feira, como acabou de dizer, pelos serviços de imigração e fronteira. E todos predispuseram-se às 8h30 de estarem nos recebidos de serviço. Acontece, porém, que foram interrogados um a um e, posteriormente, foi dito que têm ordem superior. Essa expressão foi dita pela senhora superintendente de um dos departamentos dos Serviços de Imigração e Fronteira, que ela tem ordens superiores para a expulsão dos mesmos. Agora, qual é o motivo? Perguntei qual é o motivo da expulsão. Diz-me ela que foi-lhe dito que estamos num período de campanha eleitoral e que Santo Tomé e Príncipe não está em condições de garantir a segurança dos estrangeiros que se encontram neste momento em Santo Tomé. Sobretudo a eles. Eu disse, peço imensas desculpas, que isto não é justificação, não constitui justificação para dar origem a uma expulsão. Porque se formos tomar em conta a insegurança em Santo Tomé e Príncipe, então estamos a dizer para que todos aqueles que são estrangeiros, não importa a nacionalidade de cada um, terão que preparar as suas malas e abandonarem o país, porque vem aí a campanha, as eleições. Portanto, para mim, como advogado, acho eu que este não é o motivo para esse feito. Pode haver coisas que nós desconhecemos por detrás que está motivando essa expulsão. Por isso, nós estamos a incitar demarches para que essa expulsão possa ser impedida, porque do interrogatório feito não vimos nenhum elemento sequer que possa pôr em causa esses mesmos indivíduos. O que é que esses indivíduos estão cá a fazer? Das informações que tenho do próprio chefe da equipe, o equipamento foi adquirido, estão cá para dar formações. Por isso, todos aqueles que estiveram nos comícios viram que existem lá nacionais nossos a acompanharem esse trabalho de informações. São aparelhos sofisticados, segundo as informações dos técnicos, que merecem um acompanhamento. Por isso eles estão cá para formar. Estão legal, porque têm um visto de 30 dias e como cúmulo é que estranha-me bastante essa posição dos Serviços de Migração e Fronteira, tendo em conta que os indivíduos entraram desde o dia 20 de setembro em Santo Tomé, praticamente estão há 15 dias quase em Santo Tomé, e só agora é que aparece
esta notificação e a decisão de expulsão dos mesmos. Quero lhes dizer que só recebemos esta informação, só foi verbal, não há nada por escrito, por isso estamos aguardando algo por escrito para que nós possamos atuar. Então, não há mais informações sobre este caso? O senhor, como advogado, não se enterrou de mais nada. E qual é a atual situação deste caso? É somente isso que lhe foi dito verbalmente? Não é porque eu não inteirei-me das questões. As questões estão todas claras. É uma notificação, é uma ordem de expulsão e ponto final. Não foi dito mais nada? Não foi dito mais nada, alegando a situação de segurança em Santo Tomé e Príncipe, que, do meu ponto de vista, não é motivo para expulsarmos um indivíduo. Os indivíduos estão cá, não meteram-se em nenhum ato ilícito até este preciso momento que pudessem dizer que estes indivíduos estão indiciados de qualquer algo ou violação de qualquer atuação, está a ver? O senhor, como advogado que é desses senhores nesse momento, está a tomar algumas diligências para fazer com que esses mesmos senhores possam ficar em Santo Tomé. O que é que pretende fazer? Como eu disse, vou introduzir dentro de algumas horas uma providência cautelar para cautelar e evitar esta expulsão. Provavelmente, dentro de algumas horas, farei isto. Falou também do seu ponto de vista, há outras coisas por detrás dessa expulsão. Quer falar um pouco mais sobre isso? É dizer o seguinte, eu na qualidade de advogado não se pode trazer a questões políticas nas atividades da advocacia, mas suponho eu que deve haver algo por detrás disso que eu como advogado desconheço, porque já passaram várias campanhas em Santo Tomé e Príncipe. Eu, como cidadão santo-tomense, já vi a presença dos cantores estrangeiros em Santo Tomé, já vi a entrada de aparelhos de sons acompanhados dos seus técnicos em Santo Tomé, já vimos N coisas nos períodos eleitorais. Portanto, é estranho essa posição que os serviços de imigração e fronteira, atitude dos serviços de imigração e fronteira. Só mais uma questão. Nesse sentido, o Serviço de Imigração e Fronteira notificou esses senhores de som, né? Porque estamos na época das eleições, não se pode garantir a segurança deles. Será que também notificou os outros cidadãos de nacionalidade estrangeira aqui em Santo Tomé para também saírem do país devido ao mesmo motivo que eles alegaram? Por isso que eu disse anteriormente, é estranho essa justificação dos serviços de imigração e fronteira, porque não é a primeira vez que realiza-se eleições em Santo Tomé e com a presença de estrangeiros em Santo Tomé. Santo Tomé vivem N estrangeiros de nacionalidades diferentes e eu acho que não houve notificação por parte da Imigração e Fronteira alegando para que todos entrassem no avião para saírem do país porque há insegurança. Por isso, mais uma vez quero dizer, acho que essa atitude é incorreta. É supérfluo esta justificação que os serviços de imigração e fronteira querem dar a mim como advogado e a eles como meu. De última hora chegadas à redação da Andim Live dão conta que o tribunal anulou esta medida e os cidadãos estrangeiros não mais serão expulsos do país. E ainda nesta edição do Especial Eleições 2014 traremos considerações, comentários do advogado destes cidadãos. Antes de passarmos a analisar esta questão especificamente, temos uma pergunta de um telespectador, R. Santiago, que gostaria de saber a opinião do analista, no caso Olívio Diogo, sobre o seguinte: caso o ADI não consiga ganhar com maioria absoluta, qual seria o seu plano B para evitar que volte a acontecer aquilo que todos nós já sabemos?
Bom, obrigado. Esta é uma questão que eu estava à espera para começarmos a discutir realmente, porque, na minha perspectiva, eu creio que o povo santomense deveria incidir a sua direção de voto para a maioria absoluta para um dos partidos políticos. Portanto, decidiria a sua direção de voto para um dos partidos políticos com a maioria absoluta e depois os outros partidos políticos ficariam ali repartidos. Esta seria a posição ideal para evitar que a governação se fizesse com os outros arranjos políticos. Qual é a leitura que faz? Quais são as chances de algum partido vencer com maioria absoluta? Existe essa possibilidade? Esta possibilidade é uma possibilidade que ela existe, mas é muito... Poderia voltar a colocar a pergunta? Mas eu ia responder a pergunta a seguir. Não, é que eu gostaria, muito sinceramente, de entender... Vamos deixar o Olívio Diogo concluir. A pergunta, como é que foi colocada? A pergunta foi colocada da seguinte forma. Caso o ADI não consiga ganhar com maioria absoluta, qual seria o seu plano B para evitar que volte a acontecer aquilo que todos nós já sabemos? Deixamos o Olívio Diogo concluir e... Mas essa pergunta devia ser dirigida ao comentador? Então, pode ser os dois, pode ser... Pode responder também, mas o telespectador... Esta é uma pergunta que nós recebemos do telespectador. Desculpe-me. Compreenderá a minha posição. Eu venho a essa entrevista, muito sinceramente, e que eu agradeço a oportunidade. Mas compreenderá que não me fica bem confrontar com questões ligadas a maioria absoluta? Não a qualquer outro partido político. Não, compreenderá que essa pergunta... Desculpa, compreendo. Não, deixa-me sinceramente, deixar claro a minha posição aqui. Com certeza. Entenda? Bom, eu, como líder do partido, orientei para uma eleição completamente pacífica, isenta de aquelas acutilâncias contra outras candidaturas. Portanto, forçosamente abstenho-me, para dar exemplo, de não, francamente, de ter que me pronunciar em relação às outras candidaturas. Eu tenho a missão sagrada de conduzir para o bom porto a candidatura do meu partido. Claro, E essa pergunta coloca-me num palco partidário que não é meu. Entenda-me. Não, mas é verdade. Sim, compreendo. Não, eu gostaria muito sinceramente que respeitasse a minha posição. Claro, nós respeitamos para que eu pudesse, deixa-me dizer para que eu pudesse respeitosamente despedir-me do público e continuarem com a análise relativamente... Não, isto não é necessário. Desculpe-me, mas eu não quero tomar parte nessa... Não, claro, deixa-me só explicar. Não quero tomar parte nessa... Ou seja, eu quero lhe dizer que, ao ouvir o comentarista... Desculpa que eu tenha que dizer, o comentarista fez um pronunciamento... Senhora Anacleto Rolim, que no mínimo é convidar-me a retirar dos estudos. Não, mas eu estou a ser franco. Claro, eu estou a ser franco e eu gostaria que me respeitassem. Deixa-me só explicar. Que respeitasse esse meu direito. Deixa-me só explicar. Eu não quero entrar em questões de outras candidaturas de maneira alguma. Não me interessa. Eu quero defender a candidatura do meu partido. E eu, quando vinha essa entrevista, vim nessa qualidade... Por que não me deixa falar, senhora Anacleto? Não, mas é que eu não quero estar nessa condição. Deixa-me só explicar. Não quero estar nessa condição e gostaria que salvaguardasse. Deixa-me só explicar o que acontece. Nós estamos num confronto de ideias. Por isso que no início desta edição, nós explicamos que o senhor Anacleto Rolim estaria aqui representando o partido PTS e o senhor Olívio Diogo vem como comentador político. Iríamos analisar todo o contexto das eleições. E nós avisamos também que iríamos receber estas questões, não são colocadas por nós. Mas o contexto das eleições não pode cingir-se a um partido político. Não está a cingir. Nós a pergunta cinge-se a um partido político. Não, mas reconheça que a pergunta cinge a um partido político. E isso parece propósito. Mas não fui eu que fiz a pergunta. Esta é uma pergunta que nós recebemos. É uma pergunta que vocês deveriam dar outro tratamento. É uma pergunta... Desculpe, mas num outro fórum, não nesse. Nós não damos tratamento... Não nesse em que eu sou convidado vosso a uma entrevista. Desculpe, com todo o respeito que eu tenho pelos telespectadores, com todo o respeito que eu tenho pelos telespectadores e pela própria... E pela própria estação.
televisiva. Ok. Entenda? Gostaria que também me fosse atribuído o mesmo certeza, respeito. Com certeza. Portanto, não quero entrar nessas... Se puderem abster desses tipos de questões, tá enquanto eu cá estiver, eu agradeceria. Certamente o telespectador... Fora disso, eu sou forçado a abandonar. Claro, nós respeitamos e agradecemos por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até aqui. Queremos reiterar que nós respeitamos a sua posição e esclarecer novamente que esta questão foi nos colocada por um telespectador que certamente está nos acompanhar neste momento, mas como o nosso propósito é ter Anacleto Rolim, presidente do PTS, até o fim desta edição. Para falar do PTS. Sim, até o fim desta edição. Para falar do PTS. Nós agora, vamos para vir falar de uma outra candidatura... Nós vamos suprimir esta questão e vamos... para deixar claro que não há qualquer intenção de direcionar nada. Esta questão, repito, foi nos colocada por um telespectador que nos acompanha através da internet. No entanto... Eu queria só fazer uma precisação. Eu gostaria de perguntar ao Anacleto Rolim se o seu partido PTS, se ganhasse, tivesse os deputados, se estaria em condições ou não de fazer coligação com os outros partidos políticos. Esta é uma pergunta direta, né? Não vamos responder que não responde esta também. Natural, como um bom democrata, naturalmente, e para o bem da nação, se o meu partido obtiver nessas eleições resultados eleitorais que esperamos, que preconizamos, e que tenhamos eleito deputados. E que esses deputados possam dar, nesse quadro de entendimento com outras forças políticas, a sua contribuição para a governação de São Tomé e Príncipe? Obviamente que sim. O PTS está e estará sempre disponível. E então, tem alguma preferência neste caso? Preferência de quê? De em relação a algum partido? Esta é uma pergunta normal também, né? Não, natural. É preciso reparar. O PTS tem a sua linha política. O PTS tem seus princípios políticos. Bom, se a outra força política, digamos que seja da mesma linha ou aproximadamente àquilo que é a ideologia do PTS, é natural que as coligações se fazem nessa base. Agora, nós não seremos, de maneira alguma, numa eventualidade de termos representação parlamentar, nós não seremos, menos coerentes como algumas outras forças políticas têm sido na nossa cena política. Sim, antes de a Tamara continuar, eu vou só tentar perceber o que eu estou a dizer. Bom, a questão deste concorrente, tirando o facto de ele ter apontado para um partido político, foi muito bom ouvir-lhe, porque disse-lhes, se eu estiver a mentir, corrija-me, que se tiver representação parlamentar, se a outra força que lhe solicitar para fazer a coligação, se não ter em conta os seus ideais, se os ideais daquele partido, do seu partido, justamente, peço desculpas, não há se calhar, os ideais do seu partido, do partido que representa, não faria coligação com este partido. Mas isso é princípio político. Sim, eu estou de acordo. Um partido sério. Não, partidos menos sérios. Eu estou de acordo com você. Coligação com mas não há casos em que... Mas não é o nosso caso. Mas não há casos em que e não será o nosso caso. Já compreendeu que o PTS sempre concorreu sozinho às eleições em São Tomé e Príncipe? Nunca fez coligações. Sim. Mas não há casos em que os interesses do eleitorado possa justificar, então... O interesse os interesses da população. Por exemplo, no caso, para dar uma sustentabilidade governativa. É natural que a causa pátria está acima de todas as outras causas, naturalmente. Iríamos, numa circunstância dessas, analisar. Está-me a dizer que está a fazer uma marcha ré. Não. Vai compreender o que é que eu quero dizer. Está a fazer uma marcha ré. Vai compreender o que é que eu quero dizer. Faz favor, explique. Porque, repara que habituaram-nos a fazerem coligações para governação, terem representantes no governo. Nesta circunstância, o PTS não faria representar no governo. Numa circunstância em que o parceiro com o qual o PTS vai chegar a um entendimento em nome dos sagrados desígnios pátrios, ficará com a responsabilidade de governar e nós ficaremos com a responsabilidade de sustentabilidade parlamentar. Tão simples quanto isto. Não sei se me explico.
Agora, É completamente diferente do que nos habituaram a ele. Claro. Umas coligações são feitas mais na base dos tachos, de coisas assim parecidas. Ok. Nós não o faremos. Já que estamos a falar de coligação, tendo em conta que partidos políticos diferentes certamente terão ideologias diferentes e pensarão diferentes. Devia ser. Então, logo, partidos políticos diferentes com ideologias similares será relativamente difícil encontrar para uma coligação se for pensar nessa linha, se for seguir essa linha de raciocínio que apresentou. E a diversidade de opinião e o respeito pelas diferenças. Na nossa cena política, nós identificamos, sim senhora, partidos políticos com os quais nós poderemos ter uma relação, Quais são estes partidos? Excelente relação. Quais são os partidos que o PTS identifica como tendo ideologia? Prefiro pronunciar-me depois dos resultados eleitorais. Eu acho que sim. Okay. Acho que sim. E então, nós partimos para um cenário que é importante nós discutirmos. Né? Não é melhor ser transparente com o eleitorado? Não, nós partimos para um cenário que é preciso nós discutirmos este cenário. Bom, porque se por acaso ganhar as eleições um partido com o qual o PTS não se identifica, bom, ganhar no sentido de ficar à frente, bom, e que imaginemos que o PTS fique atrás deste partido, sim, de 2 votos, de 2 deputados, 3 deputados, isto é uma questão. Então, se este partido não consegue um entendimento com o PTS, é natural que esse partido terá dificuldades para governar, porque disse duas coisas. Disse uma coisa, a primeira coisa é a ideologia do seu partido, a segunda coisa que disse, que eu também percebi muito bem, espero não estar enganado, é que poderá garantir a sustentabilidade parlamentar sem ir ao governo. Foi isso que disse ou não? Na circunstância em que o partido com o qual somos forçados, em nome dos sagrados desígnios pátrios, fazer este acordo, não seja partido com alguma identidade com os princípios do PTS. Sim. Neste caso, sim, faremos o acordo na mesma em nome desses sagrados desígnios pátrios, deixaremos a responsabilidade da governação para esta força política, nós ficaremos com a responsabilidade, todavia, da sua sustentabilidade parlamentar. Ou seja, nós não teremos representantes no governo daquele partido, porque o nosso modo de fazer será sempre diferente, mas daremos a sustentabilidade parlamentar na mesma. Ok. Nós temos mais uma questão de um telespectador, Walter da Vera Cruz, que nos escreve de Lisboa, e a pergunta é dirigida a si, Anacleto Rolim: como pensa criar uma estabilidade política caso não haja uma maioria absoluta? Como penso? Primeiro eu gostaria de cumprimentar o telespectador Walter, não é? Walter da Vera Cruz. Saudar-lhe. De Lisboa. Saudar-lhe, cumprimentar-lhe. Se nós formos naturalmente, depois de 12 de outubro, tornarmos um partido com representação parlamentar, naturalmente que nós estaremos disponíveis para garantir a estabilidade política em Santo Tomé e Príncipe. Mas como disse, sempre sob essa, mas certamente o PTS, sob essa condição. Certamente o PTS já terá em mente... Respeito escrupuloso pelos ideais do PTS, respeito escrupuloso pelos princípios do PTS, não é verdade? Bom, colocando acima desses, desses valores, esses ideais do PTS, eles são flexíveis para justamente haver espaço à negociação? Há pouco disse que sim. E o Olívio dizia que eu fazia um recuo, não era bem um recuo. Eu fiz uma evolução de raciocínio não um recuo. Bom, fiz uma evolução, naturalmente, porque o PTS compreenderá que o que mais defende é o povo da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. Então, sempre que estiver em causa os interesses do povo da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe, nós sacrificaremos os nossos interesses. Sim, okay. Este é o nosso princípio. Portanto, para bem dessa mesma estabilidade, que é a pergunta colocada pelo nosso ouvinte Walter, o PTS sacrificaria, portanto, seus próprios interesses, seus próprios interesses, eu não disse ideais, mas seus próprios interesses para salvaguardar a benefício, portanto, dos interesses da nação. Há um aspecto que é importante, que disse na sua intervenção, que é importante, é que
tendo em conta, por exemplo, aquele cenário que disse que apoia, garante a sustentabilidade parlamentar do partido na Assembleia, mas não vai com eles, por exemplo, para formar o governo. Imaginemos perante desse cenário. Não considera que estaríamos com uma formação política com alguma fragilidade? Que formação política? Não, desculpa, formação governamental com alguma fragilidade. Não, porque ele tem garantias da sustentabilidade parlamentar. Há um compromisso assumido. Sim, mas há muita entre gente... duas forças políticas. Bom, agora uma assume a governação, outra responsabiliza por sustentar essa mesma governação na Assembleia Nacional. Ok. Isso eu estou de acordo consigo. Nunca se fez em Santo Tomé e Príncipe. Não. Mas a verdade, pode até já ter feito, mas há um aspecto importante. Nós temos que falar para a nossa... Eu sei que não é o caso do PTS, né? Mas nós temos que fazer uma retrospectiva para ver a nossa situação. É que, durante muito tempo, há partidos que formam esta sustentabilidade e que depois, de um momento para o outro, sem que se perceba realmente o que se passou, esses partidos deixam de sustentar o governo e o que nós vemos é a natural... a queda do governo. É este receio que eu gostaria de ouvir a sua... A questão dos telespectadores nesse sentido é justamente por causa disso, porque fala-se muito, vários partidos já falaram sobre a maioria absoluta. Não foi apenas o ADI, mas o PCD também falou, o candidato a primeiro-ministro do MLSTP-PSD também chegou a mencionar isso durante uma entrevista. Então, a preocupação dos telespectadores que nos acompanham, e é isso que fundamenta a questão, é essa. Não havendo nenhum partido que vencendo as eleições com maioria absoluta, então quais seriam as chances, né, deste partido formar governo com sustentabilidade parlamentar? Neste caso com o PTS, que temos cá. É preciso compreendermos uma coisa. Bom, estamos todos condenados a nos entendermos para o bem de Santo Tomé e Príncipe. Estamos todos condenados a nos entendermos para o bem de Santo Tomé e Príncipe. Pensar diferente, francamente, seria pensar contra Santo Tomé e Príncipe. Esta é a minha opinião, minha declaração e meu compromisso de princípio. Eu, pessoalmente, não sou defensor da maioria absoluta. No nosso contexto político, não sou defensor da maioria absoluta. Mas qual seria a solução? E perguntar-me porquê? Por quê? Por causa dos nossos maus feitios. Entende? Entende? Estou de acordo com o seu, percebo. Bom, eu sou por um resultado eleitoral de coabitação política. Porque isso iria, inclusive, iria nos formar mais políticos. Nós iríamos ser muito mais políticos. Rapidamente, muito mais políticos com maiorias relativas. Os nossos partidos políticos têm maturidade para este Mas é justamente esse resultado que vai naturalmente cultivar essa maturidade. A maioria absoluta não cultiva essa maturidade. A maioria absoluta cultiva a arrogância. Porque nós somos. Em boa verdade, somos, quando queremos, excessivamente arrogantes. Mas isso também não iria fragilizar, de certa forma, o governo, porque já tivemos casos Fragilizar. Bom, mas havia uma questão que tinha sido colocada pelo Dr. Não, Olívio, é assim, a minha questão... relativamente a acordos que depois não são honrados. Exatamente, é onde eu queria chegar. Honrados. Não são honrados e depois tem-se uma instabilidade no meio do mandato. Eu, pessoalmente, também reprovo esse tipo de comportamento. Estamos de acordo, não estamos de acordo É justamente disso que nós estamos a falar. Tendo em conta o nível de maturidade dos nossos Os compromissos são para serem honrados. Mas sabemos que não são honrados. Bom, a nossa história vem mostrando que não são honrados. Bom, desculpe-me, mas eu não tenho que carregar a cruz do outro. Dos outros. O outro, eu, por acaso, respeitei esse aspecto quando falava lá consigo. A sua cruz, que carregue lá a sua cruz. Claro. Né? E que eu carregue a minha quando eventualmente. Lá estiver. Portanto, serei, como sempre fui, um homem de princípio. Se assumirmos um compromisso dessa natureza, e enquanto eu for líder do Partido Trabalhista Santomense, será para valer. Palavra minha.
e tenho dito. Muito obrigada. Eu não sei, que nós vimos a notícia, né, sobre a decisão do Serviço de Migração e Fronteiras. Não sei se gostariam de comentar, de fazer qualquer observação, caso queiram, sobre este aspecto. Olívio Diogo, gostaria de comentar. Qual é a sua apreciação sobre esta medida do Serviço de Migração e Fronteiras? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que estranho muito esta notícia, porque é uma notícia que devemos reparar que é uma notícia que não faz sentido nenhum tentar expulsar os cidadãos porque porque uma vez que eles estão legais, o Serviço de Migração e Fronteira convidar os cidadãos a abandonarem o país porque eles por causa da insegurança. Não faz sentido nenhum. Este argumento apresentado pelo tendo fundamento aquilo que foi apresentado na notícia, este argumento apresentado pelo Serviço de Migração e Fronteiras não faz sentido nenhum. Por outro lado, achei também, não posso deixar de achar estranho, o facto do advogado da parte dizer que iria emitir uma providência cautelar, quando ele disse que foi apenas que os senhores foram comunicados verbalmente. Eu não sei, eu não sou jurista e não percebo de direito. Eu sempre tenho esta posição nas minhas intervenções, não percebo de direito, mas não sei até que ponto é que pode-se introduzir uma providência cautelar sobre uma expulsão verbal. Tendo dito tudo isto, eu gostaria de lhe dizer que, bom, depois ouvi a notícia final, que afinal de contas o tribunal reagiu de forma contrária à expulsão, e então, se para o tribunal agir de forma contrária à expulsão, entende-se que certamente houve algo por escrito. Daí que eu estou crendo que não há razão para nós, se é verdade que houve esta tentativa de expulsão destes indivíduos, alegando o facto de que a insegurança no país durante o período eleitoral, eu creio que é uma tentativa de criar algum problema que não tem explicação. Eu creio que as pessoas devem ser mais prudentes nas atitudes que tomam. Como eu continuo a repetir, porque se houve realmente essa tentativa, porque sabe, é preciso nós também termos em consideração uma coisa. Quando nós estamos nas eleições, diz-se muita coisa, inventa-se coisas e são coisas, ponto. Por isso é que eu estou sempre a repetir a palavra se. Se for verdade, eu creio que foi muita imprudência da parte do Serviço de Imigração e Fronteira em tentar expulsar os indivíduos que estão legalmente no país. Ok. Ana Cléia Rolim, gostaria de fazer alguma observação? Bom, primeiro, apenas para dizer que a notícia, quanto nos é a forma como nos é fornecida, ela é, no meu ponto de vista, muito parcial. Porque apenas estamos a consumir uma notícia vinda de uma única fonte. Nós não conhecemos a outra fonte. Portanto, era preciso, de facto, conhecer os fundamentos para o qual uma tal autoridade teria feito essa abordagem. Mas não me parece, de ânimo leve, que uma autoridade ordene a expulsão de um cidadão estrangeiro legalmente num território, não é verdade? Sem que haja, elementos bastante que pudesse sustentar uma medida, porque é uma medida excepcional, não é? Então, neste caso, como forma de termos mais elementos, nós convidamos aos nossos convidados aqui presentes no estúdio e ao telespectador que nos acompanha a assistirmos a peça que se segue e que nos fornece mais elementos sobre esta notícia. Portanto, para que possamos para possamos ter mais esclarecimentos sobre a matéria. Obrigada. Eu acabo de ser notificado pelos tribunais da decisão que recaiu sobre
a ordem de expulsão dos serviços de imigração fronteira. Atendendo o caráter da providência cautelar, que é urgente, a decisão do tribunal é de suspender a decisão de expulsão dos senhores estrangeiros que se encontram neste momento na formação dos indivíduos que irão trabalhar com os equipamentos. Portanto, a decisão do tribunal é de suspensão. Ponto final. Antes de mais, permita-me que lhe diga o seguinte, efetivamente não é bem trabalharem para a campanha eleitoral. Eu hoje falei com o grupo de cidadãos portugueses e alguns elementos que estão aqui em São Tomé e Príncipe, e eles vieram montar equipamento que venderam a um dos partidos que se encontra na contenda eleitoral e, portanto, não vieram bem trabalhar para a campanha. O que eles vieram foi montar o equipamento e até prestar alguma formação a santomenses para que possam depois manusear esse equipamento, antes de mais. A questão que me coloca, eu creio que a resposta pode ser negativa, porque houve efetivamente algumas dúvidas por parte das autoridades santomenses com as quais eu tenho estado em permanente contacto, como normalmente estou aqui, relativamente ao tipo de visto que esses cidadãos solicitaram para se deslocarem ao São Tomé e Príncipe. Houve dúvidas e por isso eles foram chamados ao Serviço de Migração e Fronteiras, mas eu até agora, do meu dia de hoje, não me foi comunicada nenhuma decisão relativa à expulsão dos cidadãos e, portanto, eu suponho que o problema estará sanado. Evidentemente que compete às autoridades de São Tomé essa decisão, que penso que não estará em cima da mesa, atento também a excelente relacionamento que existe entre os nossos dois países. A minha resposta é não há nenhuma decisão relativa à expulsão desses cidadãos. Estamos a falar de quantos cidadãos portugueses? Estamos a falar de 2 cidadãos portugueses, portanto, o grupo de cidadãos que veio, a equipa que veio para fazer a montagem desse equipamento que eu mencionava, são 6 cidadãos portugueses e 4 cidadãos romenos. A questão que se colocou, do ponto de vista dos vistos, colocou-se em relação a 2 desses cidadãos. 2 desses cidadãos portugueses e depois 4 romenos. Não houve aqui nenhum tipo de incidência para ficar claro? Não houve nenhum tipo de incidente. Eu acho que a vossa presença agora aqui, como não é costume haver tantos jornalistas, trouxe alguma atenção aqui para a entrada da Embaixada de Portugal, mas não nada mais do que isso. Deu para ter mais esclarecimento sobre esta matéria, sobre esta notícia? Ana Cléia Lourenço? Não, ela continua incipiente. E aproveitamos então para pedir desculpas pela má qualidade do som. Na sua opinião, continua incipiente? Incipiente na medida que, de facto, não compreendi que expediente é que o tribunal decidiu sobre qual? Sobre ele. Entende? Bom, repara que o suposto advogado, né, da parte dos indivíduos diz que os indivíduos teriam sido abordados verbalmente, oralmente, não é, verbalmente, por uma superintendente. Eles foram notificados ontem a comparecer hoje no Serviço de Imigração e pressupõe que Fronteira. eles foram notificados por escrito. Escrito. É uma questão que também não ficou clara. Na intervenção do advogado, pareceu foi mais perceptível de que foram... tal notificação também foi verbal. E tal decisão também foi verbal. Bom, na base de um expediente verbal, há uma ação movida pelo advogado, consequentemente uma decisão, uma suposta decisão, não é? De um tribunal, de um suposto tribunal, que também não ficou claro que tribunal. Também não ficou claro que tribunal é que decidiu o quê. Entende isto? Bom, portanto, nós não temos elementos realmente para fazer, para formar um juízo. Ok. Olívio Diogo compactou. Mas de qualquer das formas, por uma questão de princípio, eu continuo dizendo que não é desejável que cidadãos estrangeiros legalmente no país
sejam amolestados na ausência, eventualmente, de indícios ou cometimento de delitos que justifiquem a sua expulsão. Não é? Bom, portanto, eu prefiro ficar por aqui. Obrigada, Ana Cléia Rolim. O Olívio Diogo também concorda que ainda... Sim, há um elemento importante nesta última peça, que é aquilo que diz a senhora embaixadora. A senhora embaixadora diz que dos 5 elementos, parece-me que havia situação de visto com 2 deles. Portanto, a Tamara depois pediu desculpas, né, porque não conseguimos ouvir muito bem, porque há uma situação de visto com 2 deles. Bom, se a senhora embaixadora diz que há uma situação de visto com 2 deles, quer dizer que aí estamos a falar de uma situação concreta, situação de visto. Bom, se é que eu ouvi bem, né? E se há uma situação de visto, aqui a discussão é outra. Mas, na verdade, o que o advogado havia... A informação que o advogado havia passado era que não era questão de visto, era que não era possível garantir a segurança deles aqui. Sim. Sim. Portanto, e foi isso que os próprios cidadãos entrevistados esta noite pela RDP África também afirmaram. Sim, a questão que se coloca é... Sim. Bom, o que eu estou a falar, porque nós tivemos uma segunda peça que nos ajuda a elucidar sobre aquilo que passou. Bom, o que a senhora dizia é que realmente havia questão de visto. Bom, portanto, para dizer que eu concordo perfeitamente com a Ana Cléia Rolim, que não nos permitiu realmente tirar ter uma ideia clara daquilo que se passa. O insumo daquilo que foi a peça. Mas há um aspecto que é importante dizer, né? Que também o Ana Cléia Rolim foi claro em dizer isso, que não se pode realmente porque expulsar cidadãos estrangeiros se estão que não tenham cometido delito nenhum, pura e simplesmente porque estão a apoiar uma outra campanha. Nós já viajamos, nós sabemos que o quanto nós sentimos na pele quando nós somos admoestados lá fora por pessoas por causa da nossa cor de pele, por causa da nossa nacionalidade e tal. Eu espero que a Imigração de Fronteira eu creio que o jornalista no seu trabalho deve procurar a Imigração de Fronteira para realmente ouvir se houve esta ordem de expulsão e para que o juízo e para explicar de onde veio a ordem de expulsão, para esclarecer a população. E o que é que está na origem que está na origem da ordem de expulsão. Muito obrigada. E nas próximas edições, na edição de amanhã, a Andin Live promete trazer mais elementos, mais informações sobre esta matéria. Vamos agora acompanhar mais outra notícia da atualidade que diz respeito ao seguinte: o governo são-tomense fez esta quarta-feira o lançamento da primeira pedra para a construção de uma nova cidade em São Tomé, na localidade de Gongá. A obra, que pretende dar um outro rosto ao distrito de Lobata, está orçada em mais de 230 milhões de euros e será financiada pelo grupo IPA, Investimentos e Projetos Angolanos. O governo são-tomense, através do Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, lançou hoje a primeira pedra do projeto de expansão da cidade de São Tomé. A nova cidade será construída no distrito de Lobata, na localidade de Gongá. Uma obra que, segundo o representante da Câmara, irá trazer mais emprego e descentralizar a cidade capital. Tendo em conta que está no distrito de Lobata, vem proporcionar-nos uma mais-valia, proporcionar também maior número de mais postos de emprego. Para nós traz outra importância, tendo em conta que vai descongestionar também a nossa cidade antiga, ou seja, a futura cidade antiga, e essa extensão na cidade, no distrito de Lobata, para mim e para a Câmara do Estado de Lobata, vem nos trazer uma importância de grande envergadura. A nova cidade de São Tomé será executada por uma empresa chinesa e terá duração de 58 meses e é financiado pelo Grupo IPA, Investimentos e Projetos Angolanos. Baltazar Afonso, representante do Grupo IPA, falou sobre a origem do projeto. Em nome do governo, sou Osvaldo, ex-ministro das Obras Públicas e Infraestrutura, lançou-nos um desafio que era o São Tomé precisava de uma nova cidade, uma nova imagem.
E daqui solicitou, dando a dificuldade que o governo tem para mobilizar o financiamento para o projeto em si, na sua arquitetura, procurou o Grupo IPA, e o Grupo IPA que fez, como tem feito noutros projetos, foi atrás e procurou investimento para que este projeto se tornasse realidade no seu, digamos, na sua concessão. E daí conseguimos o financiamento, suportamos o financiamento para o projeto através do nosso gabinete de engenharia, que é o Proconjec, e hoje, mais uma vez, dou os parabéns ao governo. Lançou-se concurso por ser uma empresa chinesa, após a visita privada da Sua Excelência à China. As empresas chinesas, nos encontros que esteve na China, hoje nós temos, como já repararam, muitas movimentações das empresas chinesas cá. Então nós, a partir, digamos, do nosso gabinete de engenharia, estamos satisfeitos. Mais uma vez, damos parabéns ao governo, que hoje está a tornar aquilo que nós chamamos nosso coqueluche, que é um projeto que nós chamamos ambicioso, cumpriu toda a regra internacional. Esse projeto não deve a nenhum canto do mundo. Baltazar Afonso pronunciou ainda sobre o investimento da obra. Do investimento em si, não posso... Qual é a vossa apreciação, então, sobre esta matéria, sobre o lançamento? Que observação tem a fazer sobre o lançamento desta obra a esta altura do campeonato? Eu acabo de ser... Bom, eu tenho uma posição em relação a esta obra, porque eu conheço o projeto, já estive em várias discussões na qualidade de sociólogo, que eu sou para o projeto. É um projeto realmente que o Osvaldo Abreu, ex-ministro, teve muita vontade para que se fosse executado em Santo Tomé e Príncipe. E quando me pergunta o lançamento desta obra nesta altura do campeonato, se ela tem mãos políticas ou não, eu diria o seguinte, que ela é uma obra que pode ter realmente um cunho político, mas isto faz-se em qualquer parte do mundo. Os partidos que estão no poder têm a agilidade de lançar as obras quando bem entender. E se o fizeram agora, pronto, eles lá... Mas é um projeto, na sua opinião, é um projeto viável, não? Bom, é um projeto que eu conheço o projeto porque fui discutir o projeto, acho que é um projeto viável, mas que realmente, se nós conseguíssemos, porque é um projeto que visto assim, como nós estávamos a ver na televisão, não se percebe a dimensão, a ideia que se tem do projeto. É um projeto que está-se a pensar não só para montar as autoestradas, também construirá novos liceus, há uma série de outros recipientes do projeto que agora não foi mostrado. Mas de onde virá o financiamento para esse projeto como um todo, desta abrangência que está a falar? Bom, aí começa o certo da questão. Não, eu conheço o projeto, mas o projeto não tinha financiamento. Okay. E de repente, para minha surpresa, veio o Grupo IPA fazer o lançamento do projeto. Mas há um aspecto, já que estamos no âmbito ainda a falar das eleições, para o estranho que pareça, vi agora a peça, que é o lançamento do Grupo IPA. Mas, para minha surpresa, aparece um outro partido político, exatamente, que é o PND, a plataforma. Exatamente, é onde eu queria chegar. No tempo da antena, este partido, como bem mencionou, apresenta este projeto como uma das suas propostas para resolver, enfim, um dos problemas do país. E como é que... É um partido que não faz parte do governo, é um partido recém-criado. Qual é a análise que se pode fazer desta matéria? Não, eu creio que não há grandes análises a fazer. Eu creio que há um equívoco total aqui nesse aspecto. Bom, se me dissessem que o Grupo IPA é o partido PND, tinha que se esclarecer, separar as águas. Ou dizer, o Grupo IPA é uma filiar do partido PND, tinha que se dizer isso à partida para se tomar como tal. Tirando este aspecto, eu creio que é um equívoco total do partido PND, que vem ao público dizer que esta é uma ação deste partido. Eu creio que até eu diria que é uma desonestidade da parte do partido ao dizer isso, porque não se pode, quer dizer, tem que saber se isto é uma obra do partido
ou se é uma obra de um grupo angolano que está a financiar um projeto em São Tomé e Príncipe. Ou do governo, né? Do atual governo. Quer dizer, não, esta obra, não, aqui é preciso esclarecer, é uma obra que o governo tem pretensões de implementar, mas o governo tem que procurar financiamento. Isto pode ser um processo do BOT, que é construir, operar e transferir. Mas a dúvida que parece nesse caso é, o projeto é da plataforma do desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe ou é um projeto do governo? Não, espera aí. Isto é um projeto do governo. E, mas portanto, aparece no tempo da antena da plataforma, como uma das propostas. E eu que estou a lhe dizer que não faz sentido nenhum, é uma coisa com falta de senso total, tentar intrusar uma obra e um grupo que vem financiar uma obra e um partido político. Eu creio que há uma translocação de protagonismo e eu não sei até onde é que nós iremos com esse tipo de protagonismo na nossa sociedade. Okay. Portanto, que não faz sentido nenhum. Gostaria de fazer alguma observação sobre esta matéria? Sim, vou pronunciar-me. Primeiro para dizer que não quero fazer, de modo algum, defesa de quem quer que seja. Cada um se defende como pode. Mas eu apenas queria fazer um reparo. Penso ter ocorrido, eventualmente, algum lapso de memória por parte do, não sei se era porta-voz ou coisa do género, daquele partido. Penso que, falando em nome daquele partido, a pessoa pronunciando em nome daquele partido, provavelmente quis dizer que aquele partido apadrinha esse projeto. Como o PTS também podia apadrinhar, como o PTS, não apadrinhando, mas apoia, que realmente... Mas segundo o tempo da antena, é um projeto do partido, não que ele apadrinha. Eu, como disse, acredito mais que foi um lapso, um lapso de memória, um lapso de língua. De linguagem. Está a perceber? Que levou a pessoa... porque... Primeiro, nem é racional, quer dizer... Completamente irracional. Não é racional um partido político fazer uma cidade, quer dizer, isto está fora de hipótese, está fora de questão. Está fora de questão. Um partido político pode, como eu disse, apadrinhar, pode, naturalmente, ajudar na busca, portanto, de fontes de financiamento, coisas assim de género, o partido político pode fazer. Mas compreenderá que obras dessa natureza é sempre da responsabilidade do Estado de São Tomé. Será sempre da responsabilidade do Estado de São Tomé. E é bem-vinda. É bem-vindo uma nova cidade, é bem-vindo uma nova cidade para nos ajudar realmente a mudar também o rosto da nossa secular cidade, não é? Portanto, da nossa ajudar a descentralizar um pouco. Nossa secular cidade, não só descentralizar, como sanear. Sim. A nossa cidade capital está num estado que realmente nos deve preocupar a todos, não é? Nós somos alvo de riscos de saúde pública, olhando para aquilo que está sendo nossa cidade hoje. Logo, pelo que pude perceber da dimensão do projeto de nova cidade, é algo louvável, é algo que nós, todos os santomenses, devemos encorajar, quando mais não seja até apadrinhar, quem puder eventualmente apadrinhá-lo. Portanto, é esse o entendimento que eu tenho. Eu creio e continuo a crer que o porta-voz daquela força política teve a infelicidade de um lapso de linguagem, não é? Provavelmente quis dizer... Obrigada pelos vossos comentários sobre esta matéria. Agora vou convidá-los também para falarmos sobre outra matéria. Os pequenos partidos políticos de São Tomé e Príncipe não receberam financiamento para concorrer às eleições autárquicas, regional e legislativas, a realizar-se no dia 12 de outubro próximo. Esta informação foi-nos passada ontem por Paixão Lima, líder do partido UNDP, em entrevista ao canal Andin Live, nesse especial Eleições 2014.
Anacleto Rolim, esta informação confirma-se? Essa informação confirma-se. Santo Tomé e Príncipe, o Estado santomense nunca financiou campanha eleitoral de nenhum partido político, desde a exceção de 1991, quando a transição, do processo da transição, portanto, do regime monolítico para o regime plural, que por decisão de salvo erro na altura do chefe do governo, que era chefe de Estado também, alocou-se aos partidos políticos de altura meios para poder se instalar, e de lá para cá nunca mais houve qualquer essa manifestação, salvo no governo do Dr. Rafael Branco, pressionado naturalmente pelas forças políticas. Deu-se um apoio simbólico também, era um apoio simbólico. Naquelas eleições o PTS, o Partido Trabalhista, não concorreu e também não beneficiou daquele apoio simbólico, que também é irrisório, é bom da verdade, é irrisório, e eu nem reivindico isto, honestamente que não reivindico isto. É preferível que isto compre medicamentos para os hospitais do que se for para isso, mas muito sinceramente. Mas defendo que realmente a democracia tem custos e o Estado devia, e isso até ajudar-nos-ia a diminuir, digamos, a influência da corrupção eleitoral que nós temos em Santo Tomé e Príncipe, que vem de fora. São dinheiros cuja proveniência ninguém conhece, em muitos casos, ninguém conhece. E esta fragilidade dos partidos políticos menores, né, coloca em causa a democracia? Fragiliza, de certa forma. Fragiliza, porque, repara, somos por um parlamento inclusivo e não um parlamento que exclui. Entende? O parlamento que isto, nós de temos, certa forma... o parlamento que nós temos de eleições a eleições é um parlamento que exclui. Portanto, nós tomamos parte nas eleições, sucessivas eleições, não conseguimos eleger, porque só elege, porque não há eleição. Vamos ser francos, não há eleição. Há comércio eleitoral. Esta é a grande verdade. Algumas pessoas talvez não vão gostar dessa minha linguagem, essa minha frontalidade. Há comércio eleitoral. Quem concorre, nós participamos, tomamos parte, ok. Nós conhecemos a injustiça que é praticada nesse ato. Conhecemos e temos denunciado, esperando que realmente as pessoas ganhem consciência da gravidade. Olívio Diogo. Que fragiliza, inclusive, a própria autoridade de que essas pessoas serão investidas depois das eleições. Fragiliza. Porque sabemos que são uma autoridade que resulta do ilícito eleitoral. Olívio Diogo, qual é a sua apreciação sobre esta matéria? Eu compreendo perfeitamente o que disse o Anacleto Rolim, estou de acordo com uma parte dele. Mas eu creio que o Estado, se o Estado pudesse, se o Estado cingisse por esta posição de beneficiar todos os partidos que concorrem para as eleições, é uma ideia que deveria fortalecer, eu compreendo nessa ideia de que fortaleceria os partidos políticos, mas nós teríamos, por acaso, alguns partidos políticos, eu, por exemplo, Olívio Diogo, se sei que o Estado vai financiar um partido político, eu crio um partido político só para ser financiado pelo Estado. Não é o caso do PTS, que já existe há algum tempo, mas eu sabendo que há este financiamento, portanto, o que deve haver tinha que, se calhar, trabalhar na criação de critérios. Daqui estaríamos a falar de outro aspecto. Criar critério para, se calhar, os partidos que já existem, criar critério para que eles fortalecessem de alguma forma. Portanto, tinha que se discutir o critério, porque nós temos que ter atenção a esse aspecto, porque poderia ser que os indivíduos... eu conheço amigos meus que já me disseram, se é verdade que eu só estou a fazer esse paralelo para perceber, amigos que vieram me dizer, se é que dão dinheiro para se candidatar a Presidente da República, por
que a gente não vai se candidatar só para receber esse dinheiro? Portanto, nós temos que ter atenção a este aspecto. É preciso que estabeleça critério. E isso não é verdade. Não é verdade. Eu sei que não é verdade. Não o é Estado verdade. não financia ninguém. Eu sei. Nem Eu sei. mesmo candidatos a Presidente da República, nem vereadores, nem a Presidente de Câmaras. Mas nem já nada. agora, o que é que diz a nossa legislação? Porque assim, em alguns há países... uma legislação de financiamento. Exatamente. Sim, mas porque que em não é alguns países, praticado, né? Não é praticado. porque em alguns países o governo não financia nenhum candidato. Nos Estados Unidos, por exemplo, os próprios candidatos, os partidos políticos, têm que fazer a angariação dos fundos para a sua campanha do setor privado. Exatamente. Mas a nossa legislação dá direito aos partidos políticos de terem financiamento das campanhas, é isso? Sim, naturalmente. Bom, os partidos também devem mobilizar, mas em contextos como o nosso, vais mobilizar. Somos maioritariamente assalariados, não é? E que salários? Vais angariar o quê? Se olhar um pouco para a nossa classe empresarial, eles estão todos gritando, sufocados, segundo eles, não é? E então, nesse caso, como é que os partidos conseguem financiamento? Como é que o PTS faz a mobilização? Exatamente. Como é que o PTS faz a mobilização de fundos para se sustentar? PTS sobrevive. Sobrevive? Seria a melhor resposta. Sobrevive às intempéries, sobrevive às dificuldades, sobrevive às adversidades, sobrevive a toda uma tempestade. Tem sobrevivido. Há informações de que, em alguns casos, os partidos políticos maiores ajudam a financiar os partidos políticos menores. Isto não é verdade, eu não reconheço isso. Bem, pelo menos com o meu partido, partido nunca aconteceu. Sim, mas é um elemento importante para perceber, porque nós, então, estamos perante uma situação que é preciso nós encontrarmos como é que vamos ultrapassar essa situação. Por quê? Porque nós temos uns partidos que não têm financiamento, não têm condições de mobilizar recursos, não podem fazer como faz em outras paragens, e daí que nós acabamos por ter aqueles partidos políticos que são muito fortes, que conseguem mobilizar recursos com maior facilidade, e criamos aquela situação da comissão eleitoral. E a transparência, Olívio Diogo, já agora, há transparência nesse aspecto? Como é que esses partidos políticos ditos mais fortes, como é que eles conseguem essa mobilização de fundos? Isto era o que dizia a Ana Catarina. Portanto, são recursos que nós desconhecemos as fontes, as origens, e são recursos que vêm para a nossa E a lei de financiamento não esclarece isso, Ana Catarina? A lei de financiamento dos partidos políticos. Os partidos políticos deviam declarar claramente quanto gastam na campanha. Os partidos políticos deviam declarar a fonte do seu financiamento. Isto está na lei. Em outros, o PTS faz isso? O PTS não tem valores a declarar. Agora, mas uma coisa é verdade, nós basta olharmos, não é, para a máquina de propaganda de outras forças políticas concorrentes às eleições para vermos a dimensão do financiamento. E qual é a fonte desse financiamento tão monstruoso que... Não, eu acho que a questão da irresponsabilidade aqui neste país deve ser ultrapassada. Nós continuamos a não responsabilizar os atores políticos, e daí que os atores políticos têm dificuldade de responsabilizar os outros. E daí continuamos neste país em que não há responsabilização, em que as pessoas vão fazendo as coisas sem terem a preocupação de que vai acontecer algo se tiverem exagerar nas suas Ana Cléia Torolina, na sua opinião, qual seria a solução para o financiamento dos partidos políticos? Qual seria a melhor, digamos, modalidade de financiamento dos partidos políticos? Bom, isto é uma questão muito complexa na medida que... Primeiro, nós estamos a falar de um Estado também, paupérrimo, né? Estamos a falar de um Estado paupérrimo, que muitas das vezes até tem dificuldades de anda pagar a braços com os salários, anda a braços com medicamentos nos hospitais, anda a braços com estradas esburracadas, etc. A partir daí, nós encontramos um grande obstáculo. O financiamento para os partidos devia passar pela cotização, sobretudo, dos seus militantes.
Mas compreenderá que esta prática, se alguma vez existiu, deixou de existir há décadas no seio, portanto, das forças políticas. Desde que o tal fenómeno corrupção eleitoral tomou conta de nós, a prática passou a ser, enfim, a liderança, com alguma habilidade de mobilizar meios no exterior. Este sim controla tudo e paga tudo. E paga todos também, não é? E torna soba, infelizmente. E no próprio seio dos partidos não há um exercício de democracia como tal, justamente por essa condição à partida. Condiciona, inclusive, a intelectualidade até dos militantes. O dinheiro tem condicionado a capacidade intelectual dos militantes de grandes partidos políticos aqui em Santo Tomé e Príncipe. Ok. Muito obrigada. Nós estamos a chegar... Vamos ter que terminar mesmo, né? Não, porque eu ia dizer que o financiamento dos partidos políticos, na minha opinião, devia passar por encontrarmos uma forma de retomarmos o princípio de cotização previsto na legislação e nos estatutos dos partidos. Passaria também por financiarmos o Estado para que o Estado financiasse os partidos. Estou a falar da introdução de um determinado imposto que iria financiar o Estado e para que, posteriormente, o processo eleitoral fosse financiado. Ok. Portanto, essas são as nossas sugestões. Obrigada. Como havia dito, nós estamos a chegar à reta final da nossa conversa, desta edição de hoje, mas resta-nos espaço ainda para responder algumas questões dos nossos telespectadores. E Walter da Vera Cruz, que nos escreve de Lisboa, envia mais uma pergunta para o Anacleto Rolim. Como pensa o seu partido criar condições para a redução da taxa de desemprego jovem em São Tomé e Príncipe? Uma vez mais, cumprimento o Sr. Walter. Não tendo o nosso partido uma proposta de governação propriamente dita nessas eleições, porque a nossa pretensão é elegermos deputados, todavia, nós entendemos que a redução da taxa do desemprego no seio da juventude em Santo Tomé e Príncipe passa forçosamente por abrirmos um pouco mais o país. Abrir no sentido do seu próprio desenvolvimento, descentralizando os serviços, por exemplo. Não é sinceramente muito normal que, envolvidos séculos da nossa existência, continuamos praticamente com o mesmo serviço de registros, o mesmo serviço notarial, confinado naquele mesmo edifício e nesse único distrito. E muitas vezes temos um congestionamento de serviços que é terrível, não é? Quando podia-se descentralizar e com a descentralização desse serviço podia-se criar mais postos de emprego. Esta é uma solução para nós conseguirmos combater a taxa do desemprego. Outra é, sem margem para dúvida, apostarmos bastante no investimento privado, não é? No investimento privado, quer seja ele de origem estrangeira, quer seja ele, portanto, dos nacionais, não é? Que deveríamos também incentivar, digamos, o empreendedorismo no seio, portanto, da juventude, de modo também aí a criar... Sim, há uma questão que eu gostaria de... emprego e... Ok. Sim, Olívio Diogo. Não, era só para concluir. Portanto, há um aspecto que é muito importante perceber aqui com a Ana Catarolina, que é, concorre com o objetivo único de conseguir alguns deputados assentos parlamentares. Uhum. E se por acaso a população votar em massa o PTS? PTS assume o governo. PTS, não, neste momento... Não será que lhe apanha numa situação de falta de preparação? Exatamente. Não, mas repara que o PTS tem sempre um programa de governo. O PTS tem um programa de governo para Santo Tomé e Príncipe. Este programa de governo
do PTS está no programa do PTS. Está contido no programa do próprio PTS. Okay. Portanto, e neste momento que vos falo, e nessas eleições que nós concorremos, nós temos concurso de muitos quadros nacionais altamente qualificados para assumir as funções, portanto, de membros do governo e dirigir o nosso país. Nessa eventualidade. E se caso vença, e não faria com os outros quadros que não são na linhagem do... Bom, nós não somos pela exclusão, muito pelo contrário, nós somos defensores da inclusão. Portanto, os quadros nacionais com competência reconhecida seriam também eles convidados a... Porque defendemos o princípio de que todos somos poucos para realmente tirar Santo Tomé e Príncipe da situação que está. Logo, todos seriam convidados. Se o PTS ganhasse eleições, estaria disposto a fazer coligação com qual partido? Se ganhasse as eleições, fazer coligação. Bom, se nós precisarmos dessa coligação. Caso precise. Caso não haja maioria absoluta. Sim. Porque numa circunstância dessa natureza, nós faríamos a coligação com os partidos que realmente se identificarem com o PTS. Quais são esses potenciais partidos? Gostaria de avançar? Eu penso que uma boa parte de partidos políticos atuantes em Santo Tomé e Príncipe identificam-se com os princípios do... Não, porque a questão é esta questão de identificação é que eu tenho alguma dificuldade de me perceber, porque é preciso eu gostaria de ficar um pouco mais esclarecido. Como é que eu faço para perceber, bom, se calhar aqui o tempo é pouco, para perceber os partidos que têm esta identificação? Exatamente. Para que o eleitor pudesse... Eu não conheço o programa... pudesse ter mais clareza de quais são exatamente esses partidos, que supostamente o PTS se iria identificar. Eu não perguntaria... Bom, são duas perguntas diferentes. Ela perguntaria o partido. Eu perguntaria quais são os elementos que seriam importantes para a identificação do partido que comungue com as ideias do PTS. Bom, nós somos uma força política defensora da classe social menos favorecida. Compreenderá. Logo, nós nos distanciamos das ideologias que defendem, portanto, outras classes, em detrimento da classe que nós defendemos. Isto pode nos distanciar bastante de um determinado partido. Isso pode nos... Nós não somos, por exemplo, defensores do capitalismo selvagem. Selvagem, digo. Temos forças políticas atuantes na nossa praça que são defensores do capitalismo selvagem. Tudo vale. Para nós, não. Ok. Portanto, estas são as diferenças. Uhum. Vamos responder uma última questão de uma telespectadora e depois disso eu convidarei a Anacleto Rolim e o Olívio Diogo a fazer as suas últimas considerações, que estamos mesmo a chegar ao fim desta edição. Beta, que não diz de onde nos escreve, ela pergunta o seguinte: caso não ganhe as eleições, qual dos partidos concorrentes gostaria que ganhasse e por quê? Responde se quiser. Ok, eu respondo. Continuarei a defender que gostaria que o PTS ganhasse as eleições. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, Anacleto Rolim, aproveite as antenas da Andin Live para enviar a sua mensagem aos eleitores são-tomenses rumo às eleições de 12 de outubro próximo. Os meus sinceros agradecimentos à Andin Live. Meus agradecimentos aos telespectadores. Meus agradecimentos a todos os cidadãos. Meus antecipados agradecimentos a todos os cidadãos que conscientemente reconhecerem a importância do poder legislativo e da contribuição que o Partido Trabalhista Santomense poderá dar com outras forças políticas, juntamente com outras forças políticas na Assembleia Nacional, para se poder mudar o ritmo de governação em Santo Tomé e Príncipe.
Nós concorremos a essas eleições com o propósito fundamental de elegermos deputados à Assembleia Nacional para proceder-se à modificação das legislações que imperam a governação em São Tomé e Príncipe. Consciente dessa necessidade, apelo a todos os cidadãos, a todos ou a maioria dos melhores filhos da República de São Tomé e Príncipe a votarem no 5º quadradinho respeitante ao Partido Trabalhista Santomense no dia 12 de outubro. Muito obrigada. Obrigada, Anacleto Rolim. Olívio Diogo, que considerações gostaria de fazer para os cidadãos santomenses que se preparam para ir agora às urnas? Bom, era preciso que o santomense continuasse a pautar por um processo eleitoral sem exageros, né? no sentido que haja que se mantém esta linha de conflitos, ter em consideração, em primeiro lugar, que as eleições terminam no dia 12. E, em segundo lugar, é preciso que haja maior dinâmica, debates, mas debates sérios, em que possamos ouvir os partidos que já estiveram no poder e partidos que não estiveram no poder, para que eles também possam ser confrontados, o confronto de ideias daqueles que já estiveram no poder, aqueles que já fizeram, aqueles que ainda não estiveram no poder, para que possamos realmente ver até que ponto os partidos estão realmente interessados em implementar uma dinâmica do desenvolvimento para São Tomé e Príncipe, que, como nós todos sabemos, né, tem estado a retardar bastante, e o que nós queremos é que estejamos um país evoluído e que seja uma eleição, sejam umas eleições em que tenhamos um bom presidente de Câmara, um bom governo, que os resultados favoreçam ao povo de São Tomé e Príncipe. Ok. Mais uma vez, muito obrigada, Anacleto Rolim, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Olívio Diogo. Muito obrigado. Nós. Boa noite. Chegamos ao fim desta edição e lembramos que estaremos de volta amanhã, à mesma hora, às 19 horas, aqui no quinteglange.com, com o especial Eleições 2014. E lembre-se que poderá continuar sempre a participar e enviar as suas questões e comentários através do Facebook, do Skype ou da plataforma Quinteglange. Obrigada por ter estado em nossa companhia e nós voltaremos amanhã. Boa noite e bom descanso.